Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Danilo Monteiro e hoje nós estamos com mais um Descomplicando o Mercado de Forex, tá? Vou falar aqui um pouco a respeito das médias móveis. Foi o assunto mais votado da enquete para quem está lá no grupo do WhatsApp essa semana, tá? O assunto foi qual média móvel e qual time frame, tá? Existe uma grande dúvida em relação a que média móvel nós devemos usar. Então, sempre em todas as aulas que eu estou dando, eu sempre escuto essa pergunta, né? Qual média móvel? Qual é melhor? A exponencial? A aritmética? Né? Tal período, período X, período Y, tá? E a gente deve ver da seguinte forma, tá? Quem acompanha as minhas aulas, tá, sabe que eu opero com essa configuração aqui, né? Uma média móvel simples de 20 períodos, né, que seria aí a média móvel aritmética, tá? Uma média móvel simples de 40 períodos. Vou ter que mudar essa cor aqui, deixa eu colocar... verde tá melhor. E uma média móvel simples também de 200 períodos, tá? Então, quem me acompanha sabe que eu uso esse tipo de média, essas três médias aí, junto com outros fatores, é claro, para dar entrada nas minhas operações. O fato de usar esse tipo de média, tá? É justamente porque ele me dá a visão de mercado de vários time frames diferentes, tá bom? Nós temos que entender o seguinte: quando eu coloco aqui uma média, nesse caso aqui, uma média móvel simples de 200 períodos, tá? Vou tirar aqui as outras médias e deixar só ela. Uma média móvel simples de 200 períodos. Significa que essa média, ela está pegando aqui o preço de fechamento das últimas 200 barras, tá? Aqui. Okay? Ela está pegando aqui o preço de fechamento dessas 200 barras, somando todos e dividindo por 200, tá? E quando ela faz isso, está dando aqui esse preço médio na região de 8.456, aqui no gráfico do Nasdaq, tá? Então, existem as variações de média, tá? A média móvel aritmética, ou simples, como também é conhecida, ela simplesmente vai somar aí as 200 e vai dividir por 200, tá? Quando a gente vai aqui para a média móvel exponencial, ela já utiliza um cálculo diferente. Ela vai dar um peso maior aos candles mais próximos do preço de fechamento, tá? Todas essas médias aqui, tá? Linear ponderada, suavizada, tá? Todas elas vão ter um tipo de cálculo diferente. As mais usadas são a média móvel simples e a exponencial. Perdão. Então eu tenho médias móveis que calculam, dão peso igual. Eu tenho a exponencial, que ela dá peso às mais recentes. Eu tenho médias que dão peso aos candles do meio. Eu tenho médias que dão peso de acordo com a volatilidade do ativo, tá? Mas esse não é o assunto, tá? Isso é só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Muito bem. Quando eu utilizo uma média móvel curta, o que é que ela está fazendo, independente de qual time frame eu esteja, tá? Se eu colocar um valor muito baixo aqui nessa média, tá? Vamos lá, vou colocar aqui 5. Ela vai andar praticamente junto com o preço. Por quê? Porque ela está pegando os últimos 5 períodos, aqui os últimos 5 fechamentos, somando dividido por 5. Né? Então está dando essa média. Quando eu vou aumentando, ela vai se distanciando de acordo com a movimentação. Aumentei para 21, ela já se distancia um pouco mais. Se o preço ele fica somente lateral, essa média ela não vai se mover dentro daquele período. Ou seja,
Vamos lá, quantos candles tem aqui? 30 candles, tá? Deixa eu pegar aqui os últimos 30, tá bom? Esse movimento aqui, a média mal se afastou, ela ficou aqui junto com o preço. Por quê? Porque não teve movimento, tá? Para cima, para baixo, para cima, para baixo e continua na mesma região. A média, ela continua na mesma região. Existe uma teoria que diz que a média vai no preço, tá? E outras que dizem que o preço vai na média. Independente de qual você deseje seguir, a gente pode usar isso para nos basear, tá? Quando formos escolher uma média. Então, por que eu uso essa configuração de médias, tá? Quando eu venho aqui e coloco uma média de 20 períodos simples, eu estou buscando ver a visão de mercado de curto prazo. Qual é o posicionamento do preço, tá? Quando eu venho aqui e coloco uma média móvel de 40 períodos simples também, tá? Eu estou aqui querendo ver um tempo intermediário, podemos dizer assim, tá? Então eu já estou pegando, ela já está calculando um período maior, tá? Essas duas aqui, rápida e média, tá? Para mim elas me ajudam a definir a direção, a movimentação do preço. E a média de 200, se você coloca aqui uma média de 200, vamos lá, você vai ver que o preço ele demora bastante a tocar nessa média, tá? Então, depois que ele afasta, ele sempre demora. Vou tirar aqui a autorrolagem. Seja fazendo suporte ou resistência ou cruzando, tá? Sempre que o preço interage com essa média de 200, nós temos um movimento grande, tá? Observem, ok? Muito bem. Sendo assim, eu sempre busco fazer as minhas entradas de acordo com essa média de 200. Se eu estou negociando operações a favor da tendência, tá? Eu sempre vou esperar que o preço esteja acima da média de 200. Né? Se eu estou, por exemplo, aqui no Nasdaq, querendo entrar com uma compra, tá? No rompimento dessa região aqui de máxima. Estou querendo entrar com uma compra no rompimento aí dessa região. Para essa configuração ela ficar perfeita para mim, eu vou mudar a cor dessa média aqui, que ela está muito parecida. Vamos lá. Vou colocar verde mesmo. Tá? Para ela ficar alinhada do jeito que eu quero, tá? O que é que essas médias elas precisam estar fazendo? Eu vou querer que todas elas estejam apontando para cima, tá? No caso aqui elas ainda não estão. Eu vou querer que elas estejam alinhadas nessa ordem. Se é para uma alta, 200, depois a de 40, depois a de 20. Ela também não está, né? E aí, quando elas estão com esse alinhamento, eu vou esperar que o preço vá lá para a máxima onde eu quero entrar para poder comprar. Por que eu espero isso? Tá? Eu espero isso para pegar justamente esse tipo de situação aqui. Né? Do preço tá acima das médias. Tá? Essas médias elas passarem aqui para cima da média de 200 e começarem a se afastar. Sempre que acontece isso, eu tenho uma movimentação de mercado grande. Tá? Claro que atrasado, né? Vocês estão vendo aqui que ele veio ficar alinhado já aqui nessa região, tá? O que não impede também de um ponto de entrada bem interessante aqui, né? O trader que negocia tendência, a gente já negocia tendência para não precisar estar pegando movimentos pequenos de correção, tá? Então eu não preciso ter medo quando o preço entra em tendência de entrar atrasado. A grande maioria tenta comprar aqui, né? Tenta comprar aqui, quer acertar sempre aqui nesse ponto. Só quer entrar na movimentação
para entrar ali embaixo e sair aqui, tá? E é justamente esse tentar entrar lá no comecinho e sair lá no finalzinho, tá? Que faz a gente perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro, tá? E as médias móveis, o que elas visam passar para a gente é justamente quando o preço está entrando em tendência, tá? Então, não me importa muito a posição delas depois que ela faz essa movimentação. O que importa é o ponto inicial. Aqui eu tenho mais uma situação, tá? O preço cruzou as médias e elas se alinharam, tá? Coloquem essas médias no gráfico ou médias com algum período que sejam do agrado seu, de você se sinta mais confortável de acordo com o time frame que você negocia, né? Coloque assim uma longa, uma intermediária e uma curta, e você vai ver que sempre que elas se cruzarem e começarem a se afastar, tá? Nós vamos ter o preço entrando aí em uma tendência forte. Então, aqui elas já tinham cruzado, tá? E se a gente entra aqui em rompimento, né? Tem aí um movimento muito grande, tá? De queda. Isso, né? As médias cruzaram aqui, não deram sinal de compra, tá? E entrou aí nesse movimento de baixa. O mesmo acontece aqui, tá? Aqui nesse momento elas já estavam alinhadas, né? O que dá novamente aqui esse ponto para a entrada, tá? Por que isso funciona? Por que isso fica bonito? Geralmente quando eu mostro, o pessoal, eita, que média é essa? Me passa aí, tá? Não se trata de segredo em valor de média, pessoal. O negócio é o seguinte, essas duas médias, a rápida e a intermediária, elas me mostram a direção do preço quando ele está começando a se movimentar. Então tá aqui, para cima, para baixo, isso aqui não está me dizendo nada. Mas a partir do momento em que chegar em um ponto importante, seja ele aqui, né, um ponto de suporte, seja ele aqui em cima, um ponto de resistência, aí eu vou olhar a posição dessas médias. Aí eu vou olhar para que lado eu devo me posicionar, tá? Muita gente conhece média somente para se operar cruzamento. Isso é terrível para a gente levar stop, tá? Porém, se você utiliza isso associado a mais algumas outras coisas, tá? Se eu colocar aqui uma média móvel de 100 períodos, uma média móvel de 50 períodos, ou esse movimento mais conhecido é com a média exponencial, ok? Nós temos aqui os cruzamentos, né? A cruz dourada e cruz da morte. Se você souber os pontos de entrada para negociar um cruzamento de média, você vai ganhar dinheiro, você vai ter uma estratégia que vai te dar um rendimento alto, tá? Então, se você observar aqui, média cruzou, ok, vamos procurar um ponto depois que ela cruzar para entrar. Então, o preço consolidou aqui, elas estão se afastando, o nosso ponto é esse, tá? Preciso nem falar se teve movimento de alta ou não. Médias cruzaram para baixo aqui, né? Aqui, ó, é um ponto em que a gente levaria stop, porque mínima do gráfico deixou aqui essa região, a menos que você use filtros de tempo, tá? Aí você não entraria nessa operação porque não teve nenhum fechamento válido, tá? Cruzamento aqui acima, tá bom? É claro que trader de mercado parado, né? Todo mundo é bom, todo mundo só tem lucro, tudo mais. Aquela mesma movimentação aqui, rompimento também, tá? O que acontece é simplesmente isso. Médias móveis, eu estou até demorando com esse vídeo, que não era para demorar tanto, porque a média móvel, tá, ela vai te dar uma visão de acordo com a quantidade de candles que você utilizar. Mas se eu quiser utilizar no diário, tá? Vai dar para utilizar essa mesma média no diário, tá? As movimentações vão ser a mesma. E se eu quiser no de 5 minutos, tá? Vai dar também, né? A mesma coisa.
A média longa de 100, de 200 períodos, ela não é usada só para time frames longos, tá? Do mesmo jeito, a média rápida, ela não é usada só para time frames pequenos. Essas médias, elas calculam uma quantidade de fechamentos, de preço, e fazem uma estimativa média, tá? Então, se eu estou nos 5 minutos, a de 100 está calculando os últimos 100 fechamentos, de 50 os últimos 50, tá? E com isso, as médias móveis nos dão um padrão de preço que se repete ao longo do tempo e nós podemos desenvolver uma estratégia baseada nisso. Então, não existe uma média móvel certa, uma média móvel correta, uma média móvel que vai dar é a média móvel que mais acerta, tá? Você não vai encontrar, às vezes essa média móvel é perfeita, mas outra pessoa com outra média móvel tem um desempenho melhor do que o que você teve, tá? Então, o que você tem que procurar é o seguinte: quer saber qual é a melhor média para você negociar? Pega essas três que eu falei que utilizo, 200, 40 e 20, né? Ou coloca aqui uma de 100, uma de 50, né? Que nós temos a cruz dourada e a cruz da morte, né? Cruzamento para cima e para baixo dessas médias, elas trazem um movimento interessante. Coloca no gráfico, não vai marcar ponto de entrada não, tá? Se acertava, se não acertava, que a gente não consegue prever isso. Mas faz o seguinte, coloca no gráfico e vai associando a sua estratégia. Sua estratégia mandaria entrar onde nesse momento, tá? E é claro, né, pessoal, a gente nunca vai utilizar somente isso, tá? Geralmente eu faço operações mais de swing trade, tá? Às vezes entro em um day trade e acabo puxando para swing trade. Então, a maioria das minhas operações são de swing trade. E não é só as médias móveis. As médias móveis elas são apenas rastreadores de tendência, né? E o alinhamento delas, elas se afastando, vai servir aí para me dizer se a tendência está acelerando, se está enfraquecendo, tá? Se está favorável ou não, tá bom? O vídeo ficou até um pouco longo, né? Era para ser bem mais simples, já que não existe muito segredo relacionado aí às médias móveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço aí que deixem um like, né? E compartilhem o vídeo aí com os amigos, se inscrevam no canal. Toda segunda, quarta e sexta às 9 da manhã eu faço aí, né, live de estudos, tá bom? E desde já vou fazer o convite a vocês para participarem aqui das nossas aulas. Os webinários são todos gratuitos, tá? Não precisa de nenhum requisito. Basta vir aqui no site da XM em português, pesquisa e educação, webinários de Forex, e vocês vão ter aqui os temas, tá? Os horários são de 7 às 8, de 8h15 às 9h15, horário do Brasil, tá? E temos também das 18 horas, se fosse o horário de Portugal, que no momento aqui no Brasil corresponde a 2 horas da tarde, tá? E 19h15. Então são duas aulas, uma teórica e uma prática. Basta vir aqui, colocou o nome, seu e-mail, tá? Você vai receber um link de acesso à plataforma e vai ter acesso lá às aulas ao vivo, poder tirar suas dúvidas, tá bom? Todos os dias eu estou aí fazendo isso, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar com vocês. Meus contatos estão aí na descrição para qualquer dúvida, qualquer ajuda que precisem, tá? Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.